Saúdo às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Chegamos ao momento da mensagem. Abramos o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, as partes A e B. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Uma pergunta que não quer se calar e muitas pessoas a fazem. Onde estavam os discípulos no dia do sábado? Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e agora é sábado. Onde estavam os discípulos de Jesus, que disseram que o seguiriam onde quer que ele fosse? Onde estavam os discípulos? Vamos relembrar alguns eventos. No domingo, onde celebramos Domingo de Ramos, a entrada de Jesus, a entrada triunfal em Jerusalém, onde ele é aclamado pelo povo, gritando: Hosana, salva-nos, Senhor. O povo ali pedindo que Jesus o salvasse, tomasse a frente e libertasse a sua nação. Entretanto, Jesus ele entra na cidade, montado no jumento, um animal de carga, e não num cavalo, instrumento de guerra. Ele não estava ali para libertar militarmente o seu povo da opressão do Império Romano. Ele não estava ali para libertar o povo da opressão do Império Romano. Ele estava ali para libertar a humanidade do império das trevas. E o mesmo Jesus que entra montado no jumento, animal de carga, ele sai com o madeiro nas costas, a parte horizontal, onde ele seria martirizado. Foi conduzido até o Gólgota, em formato de crânio humano. Lá ele foi crucificado, uma sexta-feira. Só que na quarta-feira, Jesus foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes. Curiosamente, o nome de Judas, a tradução é louvor. Observamos que nesse dia, o louvor traiu o Salvador, traiu Jesus. Chegamos na sexta-feira, dia em que Jesus foi crucificado, lá na cruz, uma coroa colocada em sua cabeça, sangue escorria do seu corpo, manchando essa cruz de madeira e manchando a terra, caindo por terra também o sangue do Cordeiro. E foi nesse momento difícil que Jesus pede perdão às pessoas por não entenderem. Pede perdão ao Pai, perdão para toda a humanidade da qual nós fazemos parte. Jesus sendo crucificado às 9 horas da manhã, ao meio-dia, escuridão na região, densas trevas que surpreendem o povo, e às 3 horas da tarde, Jesus morre lá na cruz. Cessam as atividades biológicas de seu corpo. Estava morto. Só que na época, as pessoas que eram martirizadas na cruz levavam dias para morrer. Não morriam no primeiro dia. Assim, um dos guardas resolve rasgar a lateral de Jesus com uma lança para ter certeza se ele estava morto, porque devido à tortura, o que Jesus havia sofrido, ele poderia ter desmaiado. E assim, ele foi comprovar se Jesus estava realmente morto
ou desmaiado. Tendo a certeza que ele estava morto, seu corpo foi retirado da cruz e foi levado a um sepulcro, na qual lá Jesus ficou, no dia do sábado. Momento difícil. Mas onde estavam os discípulos? Onde estavam os discípulos de Jesus nesse momento? É o que nós lemos nesse texto. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, temos aqui o domingo, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Após a traição, da qual Judas Iscariotes foi um instrumento para a prisão de Jesus na sexta-feira, após saberem que Jesus havia sido condenado e foi martirizado na cruz, os demais discípulos imaginaram que seriam os próximos a serem presos e condenados. Então, assustados, com medo, se trancaram numa casa, portas e janelas trancadas, para que ninguém entrasse. Claro que poderiam sair da casa, mas a segurança era para que ninguém entrasse. Estavam com medo de sofrerem o mesmo que Jesus sofreu. Estavam com medo de serem traídos, como Jesus foi. Estavam com medo de serem presos. Estavam com medo de serem julgados, torturados e, por fim, crucificados. Estavam com medo. Assim se trancaram numa casa e lá ficaram trancados. Quem sabe esperando, como se diz, a poeira baixar. Ficaram ali esperando para que o caso fosse esquecido. Ficaram imaginando, já que mataram o líder, o ministério dele vai se esfriar. E seus seguidores, desanimados por terem perdido seu líder, vão se debandar. Cada um vai seguir o seu caminho. Lá estavam os discípulos de Jesus, trancados naquela casa, desanimados, desmotivados, entristecidos, com medo, aterrorizados. O que seria deles? Esse deveria ser o pensamento dos discípulos. O que seriam deles? Eles teriam a mesma sorte de Jesus? Sofreriam mesmo? Durante um período eles conviveram com Jesus, viveram com Jesus, e muita gente conhecia a Jesus e sabiam que eles eram seus seguidores, seus discípulos. Assim estavam com medo. No dia do sábado, o dia inteiro, e também no domingo, estavam trancados numa casa, esperando o momento certo para que pudessem fugir com certeza. Estavam com medo, não sabiam mais o que fazer. E assim, os discípulos de Jesus passaram o dia do sábado. E também boa parte do domingo, com medo, assustados, aterrorizados, trancados numa casa, esperando o momento certo para cada um seguir o seu caminho. Isso acontece com as pessoas no decorrer das suas vidas. Há momentos em que nos sentimos perdidos,
não sabemos o que fazer, para onde ir, isso traz desespero. A esperança se vai, a confiança. É o que estava acontecendo com os discípulos de Jesus e é o que acontece em alguns momentos conosco também, porque como os discípulos, nós somos pessoas falhas, imperfeitas e pecadoras. Como os discípulos de Jesus, em alguns momentos não sabemos para onde ir, o que fazer. Por isso clamamos a intervenção divina, pedimos socorro e temos colocado diante do altar do Senhor nossas frustrações, medos, desesperos, nossos problemas e cremos que Deus está agindo, porque Deus enviou seu Filho Jesus para nos salvar. E assim, nesse dia, tanto do sábado como domingo, creio que responde a essa indagação: onde estavam os discípulos de Jesus? Estavam trancados numa casa com medo de serem os próximos. Jesus certa vez disse: quem comigo não ajunta, espalha. Ele também disse: quem larga a mão do arado não é digno de me servir. Ele também diz: quem se envergonhar de mim, também me envergonharei dele. Palavras de Jesus. E hoje estamos aqui, vivendo num mundo problemático, com uma humanidade enferma e doente, que precisa de libertação e cura. E nós fazemos parte da igreja terrena de Jesus e somos convocados e convocadas a pregoarmos as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Honrarmos o ID de Jesus, a qual ele comissionou seus discípulos e discípulas, da qual nós fazemos parte também. Deus conta conosco. Deus tem um propósito na nossa vida. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, Deus nos convida a compartilharmos as boas novas da salvação, a aprendermos e praticarmos a verdadeira paz, justiça, harmonia, reconciliação, perdão, comunhão. Deus conta com cada um de nós. Não é tarefa fácil, mas é possível, porque cremos nas palavras do Senhor Jesus. Nós cremos em seus ensinos. Nós cremos que Deus tem um chamado e tem nos preparado para que possamos ir. Há muita gente sofrendo hoje que precisa de Deus. Assim como nós também já sofremos no passado e nós fomos levados até Deus. Deus veio de encontro a nós e hoje temos a certeza da salvação. Diferente dos discípulos, Deus nos convida a viver e sobreviver nesse mundo, que não é tarefa fácil, mas Deus diz que é possível. E assim, irmãs e irmãos, que essa reflexão, essa mensagem, essa palavra possa encontrar guarida em nossa consciência, em nosso interior, possamos praticar e possamos compartilhar, porque Deus conta conosco a cada momento. Observamos aqui que os discípulos se sentiam seguros, trancados dentro de uma casa, mas sabemos que na realidade, se fosse necessário prender os discípulos, não seriam janelas, portas trancadas, e nem as paredes que protegeriam seus discípulos. Seria facilmente derrubada essa casa. E se fosse da vontade dos perseguidores, eles teriam sofrido o mesmo fim que Jesus. Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra, por essa reflexão.
Onde quer que estejamos, Senhor Deus, que possamos ser bênçãos em tuas mãos. E assim te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus. Minhas irmãs e irmãos, que possamos ser bênçãos a cada momento aqui na face da terra. Possamos ser bênçãos na sociedade que vivemos. Em nome de Jesus. Amém.